Boa noite a todos no Brasil. É um prazer mais uma vez estar com vocês para o Clube de Leitura, hoje com a monja Kenzen San. Kenzen San, muito obrigado por sua prática, por sua dedicação. Então, eu dou agora início ao Kai Kyoge e depois passo a sala para você. Kai Kyoge Mujo Jin Jin Mi Myoho Hyaku Senman Go Nan Sogu Ga Kon Kenmon Toku Juji Gange Nyorai Shinjitsu Gi Mujo Jin Jin Mi Myoho Hyaku Senman Go Nan Sogu Ga Kon Kenmon Toku Juji Gange Nyorai Shinjitsu Gi. O Dharma incomparavelmente profundo e infinitamente sutil é raramente encontrado mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo, compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Pronto? Posso entrar em cena? Gente, olha, boa noite a todos, né? Bom dia no Japão. Para mim é uma alegria muito grande, uma honra poder ler, né, um texto, né? Estava aqui pensando, aqui, sentindo, né? Que responsabilidade que é, né? A gente estava falando de tradução, a gente lê um texto tão rico, tão antigo, né? Trazendo histórias, né? Eu tenho muita gratidão por quem escreve, por quem traduz. Tenho mesmo, porque assim, é um trabalho difícil, é um trabalho muito exigente, né? E assim, é uma forma da gente manter todos esses ensinamentos, pensar que a gente vai ler aqui hoje, os ensinamentos, né? De tanto tempo, né? Gratidão, Shuei Sensei, por esse presente que você tem nos dado, né? Essa oportunidade, que ainda fica gravado. Porque quando a gente não pode vir, a gente assiste, olha a tecnologia aí, né? Ajudando, a gente está podendo acompanhar o grupo, mesmo quando a gente não pode estar no dia, né? É muito bacana. E é uma responsabilidade, né? Ainda mais para mim, que sou uma monja noviça, né? Eu sou só velha de idade, mas sou noviça na minha caminhada, mas não na minha prática, né? Na minha história, desde 16 anos que estou envolvida, né? Com essas buscas, né? Então, mas assim, eu não me sinto verdadeiramente à altura de estar lendo um texto desse. O texto é muito denso para mim, mas eu vou fazer leitura, né? E aí a gente vai juntando, né, com o saber, né, dos nossos mestres aí, de todos. Né? Bem, eu vou continuar então, né, Denkoroku, capítulo 22, Manura. Caso principal. O 22º ancestral, venerável Manura, Manorarita, como? Manorarita, questionou Vasubando, dizendo: que tipo de coisa é o Bodhi dos Budas? Ou seja, né? Que tipo de coisa é o despertar dos Budas? O venerável Bashubanzo respondeu: é a natureza original da mente. O mestre Manura perguntou novamente: qual é a natureza original da mente? O venerável Bashubanzo disse: o vazio dos 18 elementos.
Os 18 elementos, né, aqui em nota de rodapé, seriam, né, eu vi isso em outro texto, não sei se como juntar, mas seriam as 6 bases sensoriais, né, certo? Os 6 objetos e os 6 tipos de consciência. E aqui, na nota de rodapé, diz: existem 18 elementos, né, que são as categorias de consciência das percepções, os dharmas ou fatores que convencionamos chamar de eu, ou seja, a estrutura de apego por meio dos sentidos: olho, orelha, nariz, língua, corpo, mente, forma, cheiro, som, paladar, tato, elementos de pensamento, consciência ocular, consciência auditiva, consciência olfativa, consciência gustativa, consciência corporal, elementos da consciência mental. Circunstâncias centrais. O mestre Manura era uma pessoa de Nadai Koku, reino de Nadi, filho de Jodisayo, rei eterno, soberano de si. Em seu 30º ano de vida, ele encontrou o mestre ancestral Bashubanso. Bashubanso, realizando conversões, chegou ao reino de Nadai, onde o rei se chamava Jodisai. O rei teve 2 filhos. O primeiro foi nomeado Makara, Mahalaka, e o segundo foi nomeado Manura Rita. O rei perguntou ao venerável Bashubanso como os costumes locais de Rajagriha diferem dos daqui. Como os costumes locais, né, de Rajagriha diferem dos daqui. O venerável Bashubanso respondeu: naquela terra, 3 Budas apareceram no mundo. Em seu reino, rei, há 2 mestres que convertem e lideram. O rei perguntou: quem são os 2 mestres? O venerável Bashubanso diz: o Buda fez uma previsão de que durante o segundo período de 500 anos, um grande ser com força sobrenatural sairia da vida familiar e sucederia aos sábios. Rei, seu segundo filho, Manura, é um deles. Embora minha virtude seja escassa, ouso dizer que sou o outro. O rei diz: se as coisas são realmente como você diz, venerável, então eu deveria desistir dessa criança, para que ela possa se tornar um Smarana. Eu pesquisei o que era Smarana, talvez Shui Sensei possa ajudar, mas assim, é aquele ser que tem um poder espiritual, que faz o caminho, com uma dedicação, um esforço. Não sei se encontrei correto, né? É retirante. É A monge. retirante? É monge. É um termo é um termo em sânscrito para monge. Sramana, né? Sramana é monge, significa monge. Uhum. O venerável Bashubanso diz: esplêndido, você, grande rei, está de acordo com a intenção de Buda. Então, ele fez Manura receber os preceitos completos, né, de ordenação. Depois disso, ele, Manura, serviu Bashubanso. Certa vez, ele perguntou: que tipo de coisa é o Bodai dos Budas, o despertar dos Budas? O venerável Vasubandhu disse: é a natureza original da mente. Nentei, investigação. Verdadeiramente,
o que se deve fazer primeiro como estudante do caminho é esta pergunta, né? Bodai significa o caminho. Portanto, a intenção desta pergunta é perguntar: qual é o caminho? Por que as pessoas hoje em dia não perguntam sobre o Dharma com uma mente livre de preconceitos, e não abordam um mestre com uma mente de principiante? Elas não fazem, essas pessoas não fazem essa pergunta desta forma, né? Quando alguém tem a genuína atenção plena no caminho, não será assim. Deve-se primeiro perguntar: o que é este Buda? Em seguida, deve-se perguntar: o que é esse caminho dos Budas? Assim, agora há esta pergunta. No entanto, Baixo Banzo diz: é a natureza original da mente. Sem pensar duas vezes, sem esperar nem por um fio de cabelo, Manura perguntou: qual a natureza original dessa mente? Vasubandhu respondeu dizendo: o vazio dos 18 elementos. Naquele momento, ele, Manura, realizou o despertar. Este Buda é a natureza original da mente. A natureza original é, em última análise, incognoscível e invisível. Verdadeiramente, é o caminho insuperável. Sendo esse o caso, a mente não tem forma nem lugar para ficar. Como então podemos chamá-la de Buda ou caminho? Todos esses nomes são nomes, todos esses são nomes que fazem violência em sua aplicação. Assim, mesmo Buda não é perceber e conhecer. O caminho também não é algo praticado. A mente, da mesma forma, não é algo que seja conscientemente conhecida. Desse ponto de vista, não há objetos dos sentidos, nem faculdades dos sentidos. Em que lugar a consciência poderia estar? Em nota de rodapé, fala que esse locus, né, onde as 6 faculdades e sentidos dos 6 objetos se interagem, né? Onde, né? Em que lugar a consciência, né, poderia estar? Assim ele, Baixo Banzo, falou do vazio dos 18 elementos. Com relação a esse ponto de vista, não o discuta em termos de mente e seus objetos, e não o entenda como conhecimento consciente. Chegando aqui, os Budas, em última análise, não manifestam nenhuma forma. O caminho maravilhoso também não faz uso de qualquer praticar ou manter. Além disso, mesmo se supusermos que ver, ouvir, perceber e conhecer não deixam vestígios, não é o caso que as vacilações do som e da forma devam ter linhas de fronteira. Assim, tem o ditado que é o seguinte: este ver e ouvir não é ver e ouvir, mas pode haver ou não futura revelação de som e forma para você. Bem aqui, se você percebe que absolutamente nada importa, o que poderia impedir a distinção ou não distinção de substância e função? Ou seja, entenda assim, se a gente entende, né, que não existe nada, não faz nem sentido distinguir, né, fazer, né, que não tem discriminar substância, né, e função. Bem, na verdade, não tente interpretar o som como kyu, sho, kakuki, que, na verdade, são as 4 primeiras notas
da antiga escala pentatônica musical chinesa. Na verdade, não tente interpretar o som como Kyu, Sho, Cho, Kakuki. Não tente entender a forma como azul, amarelo, vermelho e branco. Não considere a visão como dependente da luz do olho. Não pense na audição como a faculdade do ouvido. Para cada pessoa, sem exceção, o olho não está de encontro à forma, nem o ouvido espera pelo som. Se você diz que há uma classificação do som pelo ouvido, ou que a forma depende do olho, você não tem clareza em relação ao som, e seus olhos também, e em seus olhos também, a escuridão. Por que isso é assim? Porque se você diz que existem dharmas que são colocados contra um órgão de percepção, ou que existem coisas que são esperadas pelos sentidos, então, como o som poderia entrar no ouvido e como a forma poderia ser vista pelo olho? Portanto, se não fosse como o céu se fundindo com o céu, e como a água se fundindo com a água, não haveria interrupção da audição e nem haveria interrupção da visão. Por quê? Este não é o caso. Os olhos são penetrados pela forma. Penetrados pela forma. E os ouvidos são penetrados pelo som. Harmoniosamente fundidos, eles não são separados. Misturados, não deixam vestígios. Porque as coisas são assim. Até mesmo o ruído que ressoa pelos céus e ressoa por toda a terra entra na minúscula polegada quadrada do ouvido. Não é um caso de o grande é idêntico ao pequeno? A pequena polegada quadrada do olho ilumina o mundo inteiro. Não é o caso de o pequeno é idêntico ao grande? O próprio olho não é forma? O próprio ouvido não é som? Conheça desta forma e discerne desta forma. Esta mente não tem limites ou demarcações fronteiras. Assim o olho fundamentalmente não recebe da forma e a forma também não recebe do olho. Quer dizer, nenhuma distinção dela. Quanto a essas três categorias, não são todas vazias? As categorias são os 5 skandhas, 12 locais e os 18 elementos. Então, ele pergunta, quanto a essas 3 categorias, não são todas vazias? Assim, quando você chegar a esse ponto de vista, você será capaz de explicar som, capaz de explicar ver e capaz de explicar consciência. Você terá compreendido tal, compreendido não tal e compreendido tal e não tal juntos. Não há nenhuma vinda de fora do mais fino grão de poeira e não há nenhuma ida que equivale a uma separação digna de um fio de cabelo. Portanto, quando falamos de som, distinguimos o ouvir e falar como coisas que existem, mas existem dentro do som. Quando falamos de forma, estabelecemos sujeito-objeto e objeto, mas dentro da forma. Não há outros fenômenos fora deste âmbito. As pessoas, no entanto, não penetrando neste princípio, podem pensar que som e forma são falsidades provisórias erroneamente estabelecidas que devem ser varridas, ou pensar que a mente original
é fundamentalmente permanente. Quão totalmente visível, né? Ridículo, né? Meio absurdo, né? Neste local, que tipo de coisa existe que poderia mudar ou ser imutável? Que tipo de coisa existe que poderia ser real ou irreal? Portanto, enquanto você não esclarecer este assunto, você não apenas ficará no escuro sobre o som e forma, mas também nunca penetrará vendo e ouvindo. Portanto, você fecha os olhos para isso e tenta não ver, e tapa os ouvidos e tenta não ouvir. De certa forma, você se amarra sem corda e cai onde não há buraco. Assim, a contaminação dos sentidos e dos objetos é difícil de evitar. Portanto, investigue meticulosamente até chegar à compreensão. Se você ir até o fundo e for capaz de ver de tal forma que as coisas se tornem óbvias, então você também chegará, sem obstrução, a romper até o topo. Mais uma vez, tenho algumas palavras humildes para dar uma indicação sobre esse episódio. Você deseja ouvi-las? Poema antigo. Chum-atashi, chum e atashi. Não tem dentro nem fora. Ver e ouvir, som e forma, todos são vazios. Bem, é um texto de uma riqueza infinita, né? Nossa, assim, com certeza muito denso, que para quem tem talvez uma experiência maior, um conhecimento também maior, né? Saberia estar aqui trazendo para vocês coisas muito mais preciosas, né? Provavelmente eu vou trazer pequenas reflexões, mas foi o que eu fui alinhavando enquanto eu fui lendo o texto, né? Esses quase 2 meses, eu andei meio apertada, além do normal, né? Com problema de saúde na família, com minhas 2 filhas e tudo, e só pude pegar nesse texto, de fato, um dia, mas eu amarrei ele aqui e quero trazer essas reflexões para vocês, né? Estou até lembrando aqui que eu tive um professor que dizia assim, que nada mais prático do que uma boa teoria, né? Essa é uma boa teoria, né? Nada mais prático, né? Difícil até de fazer comentário. Bom, mas enquanto eu estava lendo, né, muitas dúvidas, muitas reflexões, muitas viagens, mas eu vou relevar um ponto que, assim, fiquei com a pergunta, né, assim, que tipo de coisa é o Bodai dos Budas, né, o despertar dos Budas? E eu fiquei pensando que esse despertar, eu iria entrar pela questão da consciência, das consciências, né? E nessa viagem das consciências, para a gente entender esse texto, eu tentei encaixar o texto, né, na minha experiência de prática, de zazen e tudo mais. Bem, mas assim, qual é o caminho, né, através também da visão das consciências, né? Aqui eu queria só uma colocação assim simples, né? Mas esse tema ele me é muito caro da forma como eu fui me encaixando, né? Dialogando com o texto. Eu tenho mais de 40 anos de prática clínica, né? E tem uma coisa assim que até engraçado talvez o que eu vou falar, mas assim me chama muita atenção tanto na minha vida pessoal quanto também na vida das pessoas que eu vou cuidando, né, ao longo, né, da minha prática. É o tanto que as pessoas assustam, né? Assim, o susto. Eu já pensei em escrever um livro sobre o susto, sabe? Pela experiência de susto que eu escuto. Eu também, né? Mas assim, a minha experiência de escuta, de susto. Então, o que eu estou chamando de susto? Coisas assim, que você pensa assim, mas qual consciência essa pessoa estava
quando ela assustou com aquilo. Alguém chega, exemplo, né, uma paciente esses dias, chegou e falou, olha, puxa vida, indignada com a aposentadoria dela. Mas ela aposentou, pagou o máximo para a aposentadoria, e nós sabemos que tem um teto máximo. Mas ela estava assustada com a aposentadoria. Mas ela sabia. Então, assim, que grau de consciência, né? Que tipo de consciência ela está tendo na leitura da própria aposentadoria dela, né? Quer dizer, a gente assusta assim, fulano morreu. Gente, fulano morreu, né? A gente sente, dá um pouquinho de susto, mas tem pessoas que ficam assim, absurdamente perdidas diante de coisas tão reais, né? Não é que a gente não tenha sentimentos, né? Nós temos, né? Mas assim, sim, mas a gente morre, a gente adoece. Hoje, uma paciente falou assim, eu vou ter que usar insulina, Bernadette. Mas ela é diabética e não cuida da diabetes dela. Entende? Esse susto é engraçado, você fica assim, putz, né? Que consciência que essa pessoa está tendo da própria existência dela, como é que ela está relacionando ela com a vida, com o mundo, com a existência, né? É claro, se você é diabético e não cuida, é uma realidade, mas ela não está lidando com essa realidade. Então, esse tema das consciências, eu quero colocar ele aqui, tentei trazer não as minhas reflexões, mas as referências, né? Mas, assim, me é um tema muito caro, essa coisa, né? Assim, quanto que eu escuto sobre susto o dia inteiro. Fulano me traiu. Eu sei, né? Mas, assim, tudo bem, a gente sente. A gente talvez não esperasse. Mas a indignação é que eu chamo de susto, né? Aí eu me pergunto assim, mas assim, onde que você estava dentro desta realidade da existência, né? Em qual consciência? Porque aqui no texto, né, o mestre Kizan tá dizendo assim do vazio desses 18 elementos, né? Ainda temos, né, aqui vamos falar das 6 consciências, enfim. Então, eu tentei fazer, eu tenho uma imagem que eu fiz para mim, por causa de susto mesmo, né? Para eu saber se eu estou assustando demais onde que eu estou. Eu fiz essa imagem para mim, e uma vez eu até citei em algum momento, eu sei que Joaquim San até falou, eu gostei muito dessa imagem que você fez, né? Mas eu uso essa imagem assim, uma vida, e eu tentei encaixar essa imagem no que eu vou trazer aqui para vocês, né? Falando da psicologia budista, né? Que é um tema complicado, né? Existe psicologia budista? Não existe psicologia budista? E eu trouxe um compilado, se alguém quiser, né? Que é do mestre Okuda, né? E um compilado de aulas do mestre Okuda. E ele fala assim, vou ler só um trechozinho, né? Vamos começar as aulas sobre psicologia budista. Na verdade, não existe uma psicologia budista, mas sim um estudo especial que nós podemos considerar como se fosse uma psicologia. A isso chamamos em japonês yushiki. E em sânscrito, Vijna Matravada. Mais ainda, praticantes zen com muita experiência de meditação, eles chegaram à conclusão de que este mundo é visto através de uma consciência, que abrange um ponto de vista totalmente diferente. O yushiki é estudado através da prática da meditação. E sempre junto com a prática da meditação. Essa teoria diz que o mundo é tudo consciência. E para entendê-la, são necessários vários anos de treinamento e pesquisa. O budismo não tem dogmas, mas tem algumas teorias fundamentais.
Aqui ele vai descrever, não vou poder, né? Não daria tempo de entrar aqui, mas é interessante, né? Se alguém quiser, é só me falar, me mandar aqui, eu faço uma cópia aqui, mando encadernar e levo, porque são palavras aqui do mestre Okuda, né? Então, eu quis pegar um pouco a imagem que eu faço sobre as consciências, o caminho, qual é o caminho, né? Qual é o caminho que a gente tem que percorrer? Uma coisa a gente sabe, se nós percorrermos o caminho dos 18 elementos, que são vazios, né, a gente vai se perder no caminho. Mas será que a gente faz sempre esses caminhos, né? Esses caminhos, esses 18 elementos, né, olho, nariz, boca, as consciências, né, tal, eu chamaria, né, na minha prática, né, clínica de psicanálise, assim, como sensorialidade da mente. Uma mente sensorial, ela seria uma mente diferente de uma mente sensível. A mente sensorial é a mente que é informada e toma consciência através dos órgãos de sentido, né? Então, assim, eu tenho que ler um texto, mas isso é chato, isso é cansativo, isso é difícil. Aprender uma língua japonesa, a gente falava há pouco antes, né, de começarmos, aprender uma língua demanda tempo, dedicação, enfrentamento, né? A mente sensorial, ela é uma mente que ela lê e se vê um ego, se ela tiver apegada à sensorialidade, a esses órgãos de sentidos, a esses 18 elementos, vamos dizer, se ela ficar apegada aqui, o eu dela for este lugar, então ela vai ter muita dificuldade de fazer o caminho. O caminho não pode estar preso, apegado nesses 18 elementos. Assim, eu fui lendo o texto, tá? E aí, como que nós vamos purificar essa mente para não ficarmos com uma mente muito sensorial? Eu vou fazer a prática do zazen. Se a minha mente estiver muito sensorial, eu vou perceber a dor na perna, a coluna, os incômodos, o som, latir o cachorro, eu distraio, né? É como se fosse assim, nós temos que passar por essas consciências, mas eu não posso ficar sequestrado nessas consciências, nesses 18 elementos, né? Então, a imagem que eu faço, né, e usando assim essa questão das consciências, né, com essa analogia, né, do Yushki, a imagem que eu faço assim, vamos supor que eu queira, eu falo, nossa, puxa, eu sou mineirinha, né? Não temos mar aqui, né? Então, eu estou querendo ir ver a praia, quero ver o mar, estou sentindo falta de ver o mar, né? Aí eu começo com um desejo aqui, né? Desse desejo, se eu vou tomar coragem e começar a buscar o mar, é um outro departamento. Muitas pessoas ficam nessa fase do desejo, eu quero. É uma sensorialidade do desejo, né? Uma área que vai muito inundada de ilusão, de fantasia. Porém, quando que eu tomei coragem e falo, não, vou ver o Rio de Janeiro do Shuei Sensei. Né? Que, aliás, diga-se de passagem, gente, é um lugar, né? Cá para nós tem muitas praias bonitas, mas, meu Deus, né? Bem, aí tá, cheguei lá, né? Cheguei lá, sei lá, em Copacabana, ou Ipanema, sei lá onde, olhei o mar, olha os órgãos da sensorialidade entrando na minha leitura do meu eu, né? Aí eu olho o mar e falo, não, ainda bem que eu vim, né? Nossa, ainda bem que eu não fui para outro lugar, vim para o Rio, porque o Rio é bacana, é legal. Aí meu olho, o mar, cheiro do mar, né? Eu quase sinto o gosto do camarão, ou de um sorvete, ou de uma água de coco. Os órgãos dos sentidos, a senso-percepção, está muito aguçada. Mas eu tenho um corpo real que vai passar por essas consciências aqui, né? E aqui, então, né, quer dizer, o olho
com a forma e a consciência ocular, né? Que é isso que estava lá falando, lá nos 18 elementos, né? Então, eu começo a aguçar todos os meus sentidos. Aí, eu tomo coragem, desço, acho um cantinho para mim lá na praia, né? E já estou procurando um cantinho gostoso, confortável, bom, tá? Estou lá. Achei um cantinho, coloco minhas coisas, olho para o mar e falo, uau, ainda bem que eu vim, né? Toda sensorial aqui. Aí eu começo uma etapa, que é a etapa da comparação. Será que era mesmo o Rio? Eu não devia ter ido para minha Sardenha? Eu sou italiana, assim, de família italiana. Será que eu não devia estar na Sardenha? Aí eu já começo a achar que eu errei. E que eu quero mais, né? Eu já estou ali, mas não, a Sardenha é linda. A Sardenha dá para fazer, sabe? E eu começo. Aí passa uma pessoa linda, bronzeada, e eu olho para mim, eu estou branquinha, né? Eu estou pálida, né? Eu falo, nossa senhora, gente, eu acho que eu vou comprar um protetor, né? 10 em vez dos 50 que eu estou aqui. Estou horrorosa, estou branca, estou feia. Olha o nível de sofrimento que eu começo, com a comparação, né? Aí começa. Aí passa uma pessoa magrinha, eu falo, gente, eu tenho que emagrecer. Ou passa um enorme gordo, eu falo, graças a Deus eu estou gordinha, mas não estou daquele jeito. Ou passa um vestido de um jeito. Só que aqui nesse momento da tomada de consciência, eu estou tomando uma consciência muito dos órgãos dos sentidos, né? Desses 18 agregados, e aí eu tenho uma mente, que é a sexta consciência, né? As 5 seriam os órgãos dos sentidos, a sexta consciência, a mente, né? E aí, essa mente, ela vai ter sentimentos, pensamentos, trazer experiências, né? Só que eu estou numa fase de sofrimento, de muita dualidade, de muita comparação, né? E aí, eu estou ali no mundo dos fenômenos, né? No mundo onde tudo é relativo, estou discriminando o tempo inteiro, estou comparando o tempo inteiro. E se eu ficar sequestrado até aqui, eu vou ter um nível de sofrimento muito grande. Bem, e isso aqui é o que a gente está chamando de sexta, né? A sexta consciência, que é a mente. Mas vamos que eu levanto da cadeira, ponho o pé na água e começo a ter uma sensação com menos comparação. Mas ainda eu estou fazendo muito desvio, né? Estou fazendo comparação. Que a sétima consciência, ela é chamada de Manashiki, né? Manashiki, eu acho que é isso mesmo, né? Eu já ouvi Manashiki. É uma consciência assim, muito do egocentrismo ainda, porque eu estou ali, sou eu, meu corpo, a água, mas eu já comecei a fazer um mergulho, né? Eu já não estou mais numa fase de comparação, mas eu já estou comparando eu e a água, eu já estou começando a misturar, né? A quebrar um pouco as fronteiras, mas ainda teríamos uma oitava consciência, né? Que seria a Laya Shiki, Shiki é consciência, né? A Laya Shiki, que é a consciência de vidas passadas. E que essa consciência, a gente já está entrando mais profundamente, né? Gente, eu que estou fazendo minha comparação aqui, depois Shoei Sensei me diz aí, né? Mas, assim, essa consciência que eu já estou muito mais dentro, né? Fazendo um processo de entrar em mim, né? De estudar a mim, né? Eu sou o objeto de estudo, né? E aqui, então, mas ainda é uma mente que é uma mente ainda que carrega um pouco de impureza, né? E aí vem as ondinhas, as marolinhas estão vindo, né? E eu já estou, né, começando a entrar, e aí eu começo a entrar em contato, né, com alguma verdade um pouco maior, vou entrar no mar, não vou, saio,
fico aqui, alguma comparação, por isso que ainda tem um pouco de impureza, e aí nós entramos numa fase de arrebentação, né? Se a gente for entrando no mar, começa a vir a arrebentação. E ali é um momento assim, de muita... onde eu acho que são momentos na nossa vida assim, que nos exige assim, algo que, para uma continuidade ou não. Né? Porque eu posso sair da arrebentação voltando para a praia, ou eu posso fazer um mergulho. Então, até a sexta consciência, a ciência estuda muito, até a sexta consciência, né? A mente, os sentidos, a senso-percepção. Mas da sétima consciência, e vamos dizer, a nona consciência, né, dentro desse estudo do Yushki, é a hora onde eu vou fazer aquele mergulho. Eu tenho que sair da arrebentação. Na hora que eu mergulho, né? Então, aqui, eu começo a não ter mais fronteira, né? Chama Amalá, acho que é Amala ou Amalá, não sei, mas eu leria Amalá, né? Porque não tem nada, nenhum acento. Amalá Shiki, que seria a nona consciência, que seria a consciência da atenção plena, né? Seria essa consciência do Buda, onde, então, a gente vai penetrar no oceano do Buda, onde a gente vai encontrar essa realidade, né, universal verdadeira, né? É no mergulho, né, que vai se expressar essa verdade universal, que é invisível, incognoscível, e aqui a mente perde a forma. Forma, vazio, vazio é forma, porque acabou, misturou, não tem distinção mais, né? É uma mente que não está, né, com limites, demarcação, né? As palavras do Keizan, Mestre Keizan, traz isso, né? Quer dizer, é esse lugar onde não tem mais limite de demarcação, né? Não há separação digna de um fio de cabelo. Eu achei tão linda essa frase, vou guardar ela para mim, vou usar ela assim. É verdade, não tem uma separação. E eu vejo que isso também é uma postura nossa na vida diária, né? O quanto que a gente mergulha. A gente vai passando por essas consciências o dia inteiro. Não é que você chegou num lugar e pronto, acabou. Não é. Porque a gente vive no mundo do relativo e temos uma identidade do absoluto. Por exemplo, Sandokai, né? Ele vai falar da harmonia entre essas diferenças. É o mundo do relativo, o mundo do absoluto, a identidade do relativo, a identidade do absoluto, né? Então, essa nona consciência, né, é como cita lá no texto, né? Não tem fronteiras. Se você for capaz de ver de tal forma, as coisas se tornam óbvias e chegamos sem obstrução a romper até o topo. Um ruído que ressoa pelos céus ou por toda a terra entra na minúscula pegada do ouvido, porque já não existe mais um lugar de dualidade, de sofrimento. E aqui eu acho que é um momento onde nós vamos experimentar a cessação do sofrimento. E aí, bem, essa é a analogia que eu fui fazendo do estudo do Yushki, né? E isso eu já venho estudando há mais tempo, né? Porque me interessei para entender o que era essa possível aproximação da psicologia budista, chamar de uma psicologia budista, onde que se aproximava isso, né? Bem, então, até aqui foi um pouco o que eu fiz. Eu tenho mais uma coisinha ou outra aqui para citar, e aí eu encerro, né? Para a gente poder conversar um pouco, ouvir um pouco, né? Nosso mestre Shuei Sensei aí, para me ajudar aqui. Eu só alinhavei, viu? Eu não costurei ainda, não. Então, é um alinhavo, né? Igual, é como fazer o nosso raxo, como fazer o nosso manto, né? Quer dizer, a gente alinhava, erra, acerta, né? E vamos fazendo aí, né? Mas aí vem uma questão, então, mas como que eu vou fazer? Porque no texto fala o quê? Como investigar meticulosamente esses ensinamentos? Porque foi isso que o mestre Keizan deixa para mim, né?
Como investigar meticulosamente esses ensinamentos? De, né, atingir o Shinjin da Tsurako, né, que é deixar cair corpo e mente, fazer esse mergulho. Né? E aí ele vai dizer, né, ele vai deixar, né, todos nós sabemos, né, porque somos praticantes, né, do valor do zazen. Né? E aqui eu vou citar alguns trechozinhos só das palavras do próprio mestre Keizan sobre zazen. Eu tirei isso, mas eu já tinha visto há mais tempo, né? Mas eu fui lá fazer a cópia para cá. Foi no Zendô Brasil. Então, esse texto está lá no Zendô Brasil, tá? No site lá. Ele diz assim, quer dizer, como é que eu vou fazer esse mergulho? Zazen significa clarificar a mente e descansar tranquilamente na sua natureza presente. Isso é chamado revelar a si mesmo e manifestar a base verdadeira. Corpo e mente abandonados, sem apego a formas como sentar ou deitar. Sem pensar no bem, sem pensar no mal. Transcendendo o comum e o sagrado. Além de todos os conceitos sobre ilusão e iluminação. Passando através das barreiras entre seres comuns e Budas. Em Zazen, deixe de lado todas as preocupações, desapegando-se de tudo. Não fabrique coisa alguma a partir dos 6 sentidos, dessas 6 consciências. E ainda continua o mestre Keizan. Vou só salpicar alguma coisa, né? Porque não dá tempo. Não fabrica alguma coisa a partir dos 6 sentidos. Quem é este, né? Estou ali na prática. Seu nome nunca foi conhecido. Não pode ser considerado corpo, não pode ser considerado mente. Tentando pensar sobre isso, o pensamento se esvai. Tentando falar sobre, palavras somem. Daí ele vai falar, né, desse lugar. Só mais um pedacinho e eu acabo aqui. A mente é como a água no oceano e o corpo como as ondas. Não há ondas sem água e não há águas sem onda. Água e ondas não são separadas. Movimento e quietude não são diferentes. Disse, o ser verdadeiro, indo e vindo, vivendo e morrendo, é corpo indestrutível dos 4 elementos e dos 5 agregados. Zazen é penetrar diretamente no oceano da natureza Buda. Né? Quer dizer, qual é o caminho da realização do despertar? Né? O oceano da natureza Buda, através do Zazen. E manifestar o corpo de Buda. A mente pura e clara é autêntica no momento presente e a luz verdadeira brilha em toda parte. O oceano não aumenta nem diminui e as ondas nunca cessam. Buda disse, aprender e pensar são como estar fora da porta. Zazen é voltar ao lar para se sentar em tranquilidade. Como isso é verdadeiro? Aprendendo e pensando, os pontos de vista não param e a mente continua atolada. A minha é meio atolada. A mente continua atolada. Por isso, é estar do lado de fora. Em Zazen, tudo se tranquiliza e ainda assim penetra toda a parte. E é como voltar ao lar e se sentar em paz. Zazen é compreender a si mesmo. Bem, eu também deixei aqui alguma coisa, né? Mas eu acho que eu devo de parar, né? Porque se vai deixando, a gente vai vendo o que a gente foi pensando, né? E eu não quero ocupar o tempo, né? Mas o que eu acho muito bacana é a gente pensar que se tudo é vazio, né? Então eu sou movimento. E movimento significa transformação, né? Não tem nada fixo, né? E aqui tem o Sutra do Coração, que vai, né? Sutra do Coração da grande sabedoria, né?
da perfeição, e eu acho que vai estar falando, né, de tudo isso que foi abordado no texto, né? Eu gosto muito, eu até cheguei a estudar um pouquinho do Sandokai, assim, um texto que o Randa Sensei me deu, que foi uma reflexão, uma tradução livre dele, né? Mas não daria aqui, né, para falar, mas dessa identidade do relativo e do absoluto, porque meu corpo tem que viver no mundo dos fenômenos. Não é? A gente está aqui no mundo dos fenômenos. Né? Então, nós temos todas essas consciências para atravessar. Mas, assim, será que se a gente aprendesse a fazer todo o percurso, né, e chegar, né, nessa nona consciência, né, e poder estar, né, em movimento, né? Eu acho que é muito bacana isso, assim. Eu ia até fazer uma citação aqui do Saikao Orochi, né, uma vez conversando que o Saikao Orochi é meu mestre. Né? Então, é isso, né? E tem a terceira estrofe, que tem 8 versos do Sandokai, vai falar um pouco assim dessa dependência e interdependência no mundo, né? Aqui ele fala, na escuridão da essência original pura, todos os conceitos discriminatórios são unificados. Já na claridade da discriminação, os conceitos opostos são claros, como puro e impuro. Bem, gente, não vou ficar por aqui, né? Porque também nem tem muito para falar também não, né? Mas espero ter deixado aqui um pouquinho que passou comigo na leitura do texto. Muito obrigado, né? Muito obrigado, Kenzan-san. Foi muito bom te ouvir e relembrar todos esses pontos importantes, né? Nós, enquanto escola Zen, nós temos uma herança filosófica muito forte com Basho Banzo da Yosho. O que você relatou hoje, né, a questão das consciências e do estudo aprofundado das consciências, são as bases da escola Yogacara, que foi fundada por Basho Banzo e Manura. Então a gente está aqui de cara com os 2 mestres fundadores, né? Quer dizer, Basho Banzo e Asanga, né, para ser mais preciso. Mas Manura é quem vai dar continuidade, vai dar as bases teóricas da escola Yogacara, que vai tratar da profundidade das consciências. E é muito interessante a gente ver esses ensinamentos, né, e nunca perder o norte, né? O que Mestre Keizan está querendo conversar conosco, né? Ele o tempo todo está tratando da natureza original da mente, da natureza Buda, né? Desse grande oceano de natureza original, né? Desse grande oceano de natureza Buda, esse Bu Shoukai, que ele cita também no Zazen Yojinki, que é o manual de Zazen dele, né? Que é esse que você citou, que é lindo, que é uma ode ao Zazen, né? Ele está o tempo todo tratando de como podemos perceber, realizar essa natureza original da mente, né? Então, muitas vezes a gente até acaba se perdendo na teoria, e aí a gente tem que voltar, né? Assim, como realizar essa natureza original? Então, assim, quando a gente pega, por exemplo, os exemplos que ele dá aqui nesse texto, que Mestre Keizan coloca no Kien, no Nentei, né, nas investigações, os exemplos que ele vai dando, os questionamentos que ele vai dando, a gente pode que meio que usar isso como um manual de pré-zazen, né? No zazen a gente não faz isso, mas são reflexões que a gente pode ter ao longo da nossa prática, ao longo da nossa vida, sobre alguns pontos de como funciona essa mente, onde está localizada essa mente, né? Então, são reflexões também que são trazidas no Surangama Sutra, por um exemplo, e é por isso que Mestre Keizan cita lá no final, né, esse poema que ele está falando, né, o Shunyata Shin, ele é uma citação do Surangama Sutra, né? E, ao mesmo tempo, ele vai citar o Sutra da essência da sabedoria perfeita, né? Da essência de Prajnaparamita, né? Que a gente traduz como Sutra do coração, né? Esse coração, na verdade, significa essência. É a essência dos ensinamentos de Prajnaparamita, que são os ensinamentos de vazio. Então, assim, todos os sutras do grupo de Prajnaparamita, né, que são os sutras que foram trazidos por Nagarjuna,
que aí vem o Surangama, o Sutra do Diamante, o Sutra de Vimalakirti, todos esses sutras que tratam da natureza vazia dos dharmas, eles vão tratar não que esses dharmas não existam, mas nós temos que ver o momento anterior à manifestação desses dharmas, né? Então, quando ele fala aqui de natureza contaminada ou natureza incontaminada dos dharmas, dos fenômenos, ele está querendo dizer aqui o momento anterior à nossa contaminação desses fenômenos. Então, nós, por vermos as coisas de forma equivocada, a gente vive no samsara, né? Então, a brincadeira do samsara é isso, né? A gente está o tempo todo interagindo nesse mundo de delusão. A gente está o tempo todo interagindo nesse mundo de avidya, né? O primeiro elo que nos constitui é a ilusão de separação entre eu e o outro. Então, quando a gente vê os dharmas, os fenômenos, através desse elo, esses fenômenos eles são contaminados. Eles são contaminados pela nossa percepção de delusão do mundo. Então, quando a gente ultrapassa essa percepção, e aí não é nem ultrapassar, quando a gente olha no momento anterior a essa contaminação, por assim dizer, né? Que até mesmo a gente classificar, quantificar enquanto palavras, a gente está contaminando essa natureza original da mente, quando a gente se manifesta de forma anterior a esse tipo de contaminação, ou seja, quando a gente se senta em zazen, quando a gente realiza de fato essa natureza original, essa natureza Buda, né? Então, é algo que está para além, né? Que é anterior, né? Então, foi muito legal você ter trazido a noção da questão das consciências, né? Porque quando ele diz aqui, né, logo no início, né, o vazio dos 18 elementos, essa palavra elemento ela é uma palavra muito difícil de ser traduzida, porque no original é dato, né? Então são os 18 datos. Esse dato, esse datad significa também esfera ou mundos. Ou seja, são os 18 mundos, ou as 18 esferas pelas quais nós percebemos a realidade, né? Então, quando a gente percebe a realidade de forma equivocada, nós interagimos, nós temos relações equivocadas, né? Então, esse eu que está me ouvindo agora aí, ele é de fato diferente desse eu que está falando para você? Porque se você vê esse eu que está ouvindo agora o que eu estou falando, diferente desse eu que está falando aqui, você está vendo de forma equivocada, né? Você está vendo de forma deludida. Então, é esse ir além da delusão, né? Então, voltando, né? Quando esses ensinamentos eles estão orbitando a natureza original da mente. Então, o mestre Keizan ele está usando de meios hábeis para mostrar, olha, gente, existe a natureza original da mente. Vamos dar uma olhada para isso, vamos dar uma reflexão sobre isso e vamos ver, através disso, como nós podemos interagir de forma sincera e honesta com todos os seres. Porque ao realizar o caminho em nós, quando nós realizamos esse caminho para nós realizamos esse caminho para todos os seres, né? Então, tudo vai ser essa manifestação, né? Ele vai dizer aqui, Shunyata Shin, esse Deus do vazio, do Shunyata, né? Do para além, não tem dentro nem fora. Esse ver e ouvir, esse som e forma são todos vazios, e esse vazio são todos no para além disso, né? É um pouco disso, dessa reflexão do texto de hoje, é um texto denso, tem muitos ensinamentos de Abhidharma, então a gente está tratando aqui de Abhidharma e Abhidharma Kosha, que são os fundamentos de Mestre Dogen e os fundamentos de Mestre Keizan, que são os fundamentos do Zen. Então, os mestres ancestrais eles vão se fundamentar nesse tipo de teoria aqui para explicar a realização do caminho.
Eu abro agora para as pessoas, eu acho que eu também estendi um pouco e falei de forma muito densa, mas é sempre bom a gente trazer isso à baia, né, para a gente ter esse tipo de reflexão. Então, eu abro agora para vocês, para perguntas e dúvidas, fiquem à vontade, vamos sabatinar Kenzen-san. Nossa Senhora, então caiu a minha internet. Pronto, interrupção. Parei em alguma consciência. Não, não, não. Vamos sabatinar, Shoei Sensei, que sabe, que tem uma experiência, né, outra, De né, mas nada. que gente pode sabatinar, porque eu sei lá, né, o que eu sei, mas vamos lá, né, vamos costurar, né, eu acho que Vamos eu acho que a aos, riqueza desse grupo é isso, né, é aos porque a gente... diálogos, né? Muito obrigado, Kenzen-san. Então, eu abro para vocês, se quiserem fazer perguntas ou comentários mesmo, fiquem à vontade, por favor. Temos aí ainda alguns minutos. Eu queria trazer uma questão, boa noite, Boa noite, Geraldo. que é uma questão que eu não sei se seria de leigo, mas eu vou ter coragem de fazê-la, em função até de uma fala final do Shui-san. Esse texto me trouxe demais uma questão que eu conheci há algum tempo, que eu não sei se foi do budismo, mas eu acho até que pode ter sido até no próprio clube de leitura, que é uma reflexão que não somos nós que vivemos a vida, mas a vida que nos vive. E isso, para mim, fez muito sentido, sabe? Porque, na medida que eu entendo que eu vivo a vida, então vem toda essa questão da identidade, do ego, né? Então a gente se coloca diante da vida, como dizer, eu e os outros, né? E quando a gente percebe que é a vida que nos vive, isso para mim remeteu até aquela questão, né, que eu acho muito bacana do budismo, né? Conhecer o budismo conhecer a si mesmo é esquecer-se de si mesmo, esquecer-se de si mesmo é ser uno com todas as coisas. E eu acho que, mesmo, né, e vocês vão me perdoar aí, porque é uma questão de lei, eu não tenho o aprofundamento teórico de vocês e tudo, né, e não só por isso, mas às vezes eu fico até com receio de baixar um pouco o nível das discussões de vocês. Mas eu fico pensando, e eu acho que isso, para mim, particularmente, trouxe uma questão muito, muito importante, porque eu acho que a gente quebra um pouco essa questão da identidade do ego quando a gente entende, né? E eu acho que também que nos une quando a gente fala, poxa, eu estou aqui, esse ser não é um ser isolado, a vida está me vivendo, né? Então, esse texto, ele me trouxe ele voltou a essa questão que eu acho que, para mim, pelo menos, foi muito importante, muda muito a coisa quando a gente... Né? Então, eu acho que eu desfaço aquela figura, aquela identidade, aquela coisa firme. É o Geraldo diante do mundo, diante da vida, não é o Geraldo que é vivido pela vida. Então, de alguma forma, eu tive uma relação com esse texto, sabe? Mas é só uma questão que eu queria trazer para vocês. E obrigado pela oportunidade. Obrigado, Geraldo. Assim, se eu vou comentar alguma coisa, Geraldo, eu também prestei muita atenção quando, eu não sei se eu estava presente, porque eu sempre que eu não posso estar, eu vou acabando de atender no próprio dia, na própria quarta-feira, como fica gravado, né? A gente ainda é presenteado novamente de poder não só ouvir novamente ou participar, mesmo que não seja no momento, né? Mas quando eu acho que foi Shoei-san mesmo, Shoei Sensei que falou isso mesmo, né? Assim, a vida, né? Sou eu que vivo a vida passa por mim, como é isso, a vida que me vive, né? Mas quando você me fala isso aqui agora, Geraldo, essa imagem que eu fiz para a minha vida, sabe, desde um desejo até um mergulho, eu fico me perguntando assim, puxa, Geraldo está fazendo uma colocação tão bonita, tão dele, né? Tão assim. Mas se eu fosse te colocar no meu, vamos falar assim, nessa minha imagem criada, eu fico pensando assim, não sei, né? Porque eu tenho alguns momentos na minha vida que eu acho que eu fiz algum tipo de mergulho,
né? Mas, e tenho que depois ir para o mundo da forma, dos fenômenos, um mundo discriminatório, porque a gente vive nele também, como harmonizar isso, né? Mas eu fico pensando que se esse despertar, esse realizar, será que faz sentido isso tudo? Será que faz sentido a gente pensar assim, sou eu que vivo ou a coisa me vive? Se depois não tem nem demarcação mais, sabe? Talvez essa experiência, né? essa entrada dentro de nós nesse lugar, talvez nem faça tanto sentido. Só que depois a gente volta para o mundo dos fenômenos, da forma, e vamos de novo desejar e passar pelas consciências. E aí a gente pensa, será que é isso? E é necessário, eu acho que tudo é um mergulho. Se eu fosse falar, é como se eu chegasse assim, né, num mar, numa piscina, e falasse, tum. Tem todo um processo, se eu for colocar uma lupa, segundo a segundo, mas é uma coisa só, até que talvez seja essa experiência. Alguma experiência eu já tive assim, né? Posso dizer que alguma coisa. E é muito bom porque nada faz sentido mais. Essas perguntas, sabe? Então, eu acho que depende do nível de consciência mesmo que a pergunta é feita. Assim, em qual nível de consciência será que o Geraldo está quando ele formula isso? Será que se o Geraldo passasse a arrebentação, passasse tudo, e tudo, tipo, mergulhou profundo na natureza original, vamos, será que isso tudo vai fazer sentido também, né? Bom, é só uma observação aqui da minha simplória vida aqui. Vai fazer Obrigada, sentido, Geraldo. sim. Isso tudo vai fazer sentido. Tudo vai fazer sentido. Quando a gente mergulha de fato, quando a gente realiza de fato essa natureza original da mente, tudo faz sentido. Porque não existe o lugar do sentido. Não existe o lugar da separação, não existe o lugar da diferenciação. Então, não existe mais a categorização do fazer ou não sentido. E é muito importante a gente ter esse norte, né? Porque senão a gente pode acabar caindo no niilismo de nada faz sentido. E a gente tem que ter cuidado com isso, porque assim, como harmonizar, né? Você colocou esse questionamento, né? Os mestres ancestrais, eles vão dizer que não vai existir o como harmonizar, mas existe o já harmonizado. Você tem que ver que já está harmonizado, você tem que ver que já está realizado. Uhum. Quando Shakyamuni Buda se senta e observa a natureza original da mente, quando ele realiza o caminho junto com todos os seres. Então não existe mais caminho a ser realizado. O caminho já foi realizado. Então já está aí, está manifesto o tempo todo. É muito difícil a gente ter essa percepção, porque é uma brincadeira linguística muito sutil, porque o caminho ele não será realizado, ele já é realizado. Então, onde está esse nirvana a ser alcançado? Onde está esse despertar a ser realizado? Ele não está em lugar nenhum, porque ele já é realizado. Então, é muito importante a gente ter esse norte para poder perceber as coisas, mesmo que a gente, de fato, não realize isso, a partir do momento que a gente consegue ter um pouco de cognição intelectual a respeito disso, isso vai nos mover, talvez, a nos sentar, isso vai nos mover a despertar esse Bodai-shin, essa mente que procura a iluminação, isso vai nos mover a realizar, e aí vai ter as várias etapas de treinamento, as várias etapas de percepção, de aprofundamento desse olhar sincero, desse olhar verdadeiro para si e para o outro, e para as relações entre você e o outro. Então não existe esse harmonizar, não existe esse despertar alguma coisa, já está realizado, já está desperto, né? Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que ter como norte, né? Porque é a base da nossa escola.
Quando você citou Sandokai, né, que é o poema do relativo e do absoluto, né, é isso que a gente está tratando, né? Sekito Kisen, ele está tratando disso. Ele está tratando desse realizado, dessa natureza da mente realizada. No Hokkyo Zanmai, que é o samadhi do espelho precioso, o espelho precioso não é a sétima consciência que ele está relatando. Ele está relatando que tudo é natureza Buda manifesta, que não tem uma natureza Buda a ser realizada, ela já está manifesta, ela já está aqui agora. É esse instante, quando esse som do estalar de dedos ele penetra o seu ouvido, quando você ouve isso, esse ouvir já é natureza Buda. Não tem diferença entre o som, a base dos sentidos e o aparelho ouvido. Por isso que ele diz que os 18 dharmas são vazios, porque eles são vazios dessa diferença. Essa diferença ela não existe mais. Então, é muito importante a gente ter esse norte, porque senão a gente acaba entrando num niilismo de dizer que não existe ou que existe é para além, né? Ou, na verdade, é para antes disso tudo, é para antes desse processo todo de conceitualização, né? É a vida que vive em mim, né? É a vida do universo todo que vive em mim. Quando a gente se senta em zazen, a gente faz um mudra cósmico, né? Existe um pequeno segredo que eu vou contar para vocês agora, não contem para ninguém, mas é um segredo que os praticantes zen, quando eles estão sentados com o mudra cósmico, né, existe o nosso corpo respirando, né? Então, quando o ar entra, é como se os polegares eles se abrissem um pouquinho, e quando o ar sai, é como se os polegares diminuíssem um pouquinho, né? Se encostassem. Então, os polegares eles estão o tempo todo numa tensão de abrir e fechar. É como se a gente estivesse segurando uma folha de papel entre os dedos e a gente não pode nem amassar a folha, nem deixar ela cair. Então, a gente está o tempo todo nessa tensão de abrir e fechar, porque o nosso corpo está o tempo todo respirando. Então, não é só o pulmão que respira, não é só o pulmão que se enche, mas é o nosso corpo inteiro que se enche do universo e que se esvazia do universo a cada instante. Hanyatara Dayosho, professor de Bodai Daruma, ele dizia que o tempo todo nós revolvemos os sutras. Como? Respirando. A cada respiração, todos os 10.000 ensinamentos, todos os 600.000 ensinamentos, eles são revolvidos, são mexidos. A cada inalação, todo o universo entra, a cada expiração, todo o universo sai. A cada inalação, essa natureza da mente original se manifesta, a cada exalação, essa natureza da mente original se manifesta. Esse é o segredinho que eu tinha para contar para vocês. Eu queria te agradecer, porque você sabe que te ouvir assim, falando assim, Shui Sensei, eu fico até emocionada, porque é tão bonito, né? A gente pensar que é só isso, assim, é tão óbvio, né? Eu vivo, eu respirando, né? Assim, obrigado, muito obrigado, né? É uma oportunidade enorme, mesmo a gente fazer leitura, né? E poder trazer, pensar, nossa. Eu quero agradecer profundamente pelo encontro de hoje. Ele foi sem palavras. A Kenzen deu uma aula, sim, foi magistral e sempre, né, com a amarração assim do Sensei Shoei. Agradeço demais e me parece assim que quando a gente se funde, quando dá esse mergulho, né, é mais ou menos assim, eu acho que é o Huineng que dizia que já está tudo manifesto, a natureza Buda está aí, né, a natureza original, é
como se fosse a lua, que é linda e perfeita, né? Mas que ela está encoberta de nuvens. E quando essas nuvens se dissolvem, quando a gente avança nas consciências, o que vai para além, ela se revela, né? É só isso, ela está lá, só que ela se revela. Os, Muito os, obrigada. os grandes Obrigada. mestres, eles citam a Lua porque a Lua tem uma particularidade muito interessante. Mesmo quando você não a vê, ela está lá. Ela está o tempo todo lá se manifestando. Mesmo ela Dia e estando noite, nova, né? né? Dia e noite. E mesmo a lua nova, ou seja, a lua que você não vê, é igual à lua cheia. O exemplo da lua é maravilhoso. Mestre Keizan, fundador desse mosteiro, ele tinha um discípulo, Mestre Gassan, e Mestre Gassan ele realiza o caminho ouvindo Mestre Keizan falar que existem duas luas. E aí Mestre Gassan pergunta para Mestre Keizan, mas como assim existem duas luas? Que história é essa de duas luas? Aí Mestre Keizan fala, existe uma lua que está se manifestando e existe uma lua que é manifesta. Você tem que realizar a percepção de que essas duas luas, elas na verdade elas são uma só. E o exemplo das duas luas é a lua que está lá, né, no céu, e a lua que está ali no lago, né? Essa lua que está como reflexo no lago, ela é lua ou ela é apenas um reflexo? A gente tem que realizar que até mesmo a lua que está sendo refletida no lago é a lua em si, é a natureza da mente em si. Então, quando a gente pega os sutras de Prajnaparamita, os sutras de base de ensinamento, que vão tratar da natureza vazia de todas as coisas, eles estão tratando disso. Esse nirvana e esse samsara, eles são preenchidos o tempo todo da natureza original da mente. Não tem divisão, não tem separação. Está aqui o tempo todo. Esse samsara, mesmo se manifestando por meio de avidya, mesmo essa ilusão que a gente percebe o samsara, essa ilusão em si é a natureza original da mente. A natureza original da mente ela está se manifestando o tempo todo em tudo. E isso é maravilhoso, isso é incrível. É um pouco desse entusiasmo que eu gostaria de passar para vocês. E realizem, né? Se sentem em zazen para perceber isso de fato. Né? Porque é interessante a gente ter esse conhecimento teórico, mas realizem isso. E não se prendam também a esse conhecimento teórico, né? Às vezes a sua percepção pode ser outra. O exemplo pode ser outro, ou às vezes melhor é que você não tem exemplo nenhum a dar. Seu corpo é sua testemunha, sua prática é sua testemunha. Ai, obrigado, né, por todos, né, o Kai-san, obrigado, assim, é tão bom a gente ouvir como que a gente está costurando aqui, né, uma costura muito singular também hoje para mim, todos, né, porque eu assisto e às vezes fico aqui tentando ver o que eu faço para estar presente, eu assisto todos, mas acontece que eu gosto de estar aqui junto com vocês, né. Ué, mas você tá, a sua natureza original está presente o Não, tempo todo. isso tá, eu sei, mas a minha natureza original tá, mas eu queria saber o que vocês conversaram. Claro que eu estou brincando, né? Eu sei, a gente está mesmo, né? Mas é muito bom quando a gente está vivendo, naquela hora a gente está podendo viver junto, né? Juntos, e não eu estar escutando sozinha, né? Eu com certeza não estaria ouvindo, né, esse carinho de vocês, essa acolhida, essa união, sabe? É muito bonito isso, né? Nem sei como agradecer, não sei como vestir em palavras, não sei. O agradecimento de vocês
é a prática, assim, para mim, né? Assim, as pessoas voltam e meia me perguntam, eu gostaria de fazer uma doação, eu gostaria de colaborar, eu gostaria de fazer isso, aquilo, e a resposta que eu dou, olha, se vocês querem fazer doação, existem várias instituições que precisam de doação. Vocês podem fazer a doação que vocês quiserem, essas instituições, eu ficaria muito agradecido a isso, porque a prática de dana é por aí, né? A gente manter os ensinamentos é por aí, existem vários locais. Mas a melhor forma de vocês agradecerem é praticando, né? Se sentem e realizem a natureza original da mente. Essa é a melhor forma de agradecimento, é prática. Pratiquem diligentemente e de forma sincera. Eu abro agora para os minutos finais, para quem Kenzen-san fazer seus comentários finais, para a gente fazer o fechamento. Caso alguém tenha mais alguma pergunta ou algum comentário, agora é um instante. Então, Kenzen-san, por favor. Ai, gente, para ser sincera, gente fina, elegante e sincera, né? Ele falou, eu adoro essa ideia sua, sabe? Gente fina, elegante e sincera, né? Então, se eu for sincera, eu não sei se eu quero falar nada, não, porque, sabe, não tem consideração final, eu só estou sentindo, né? E minha consideração é essa, é como você disse, né? É o meu corpo aqui, né? Então, vamos ao fechamento. Só um instante. Para eu buscar aqui. Bem. Então, nega wa ko no kodoku o motte yamaneku issai ni oyobu我らと主上と皆共に仏道上善こと自法三子四父子孫部さもこさもこじゃほろみ Pedimos que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos todas juntos realizar o caminho de Buda. Oferecemos a todos os Budas através do espaço e do tempo, a todos os Bodhisattvas e Mahasattvas, a Mahaprajna Paramita, que é a grande perfeição de sabedoria, mãe de todos os Budas, Bodhisattvas e Mahasattvas. Muito obrigado a todos. Kenzen-san, muito obrigado mais uma vez por suas palavras. Nesse canto do vídeo vai ter um botão de inscrição para o canal no YouTube. Se vocês quiserem se inscrever, por favor, fiquem à vontade. Neste canto vai ter a playlist desse semestre e do semestre anterior. Se inscrevam e assistam se vocês quiserem. E também marquem o sininho para receber as notificações do nosso canal. Muito obrigado, boa noite a todos. Não esquecendo que lavem as mãos, usem máscaras, ainda não terminou a pandemia, por favor, tenham isso em mente, e aos que ainda não tomaram, tomem vacina para ajudar a todos, a salvar a todos. Muito obrigado.